Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, com o desejo, com a expectativa de que este dia seja uma bênção para você, que realmente a presença de Deus seja marcante no seu caminhar. Como sempre gosto de fazer, quero me dirigir àqueles que justamente hoje completam mais um ano de vida. A vocês, um abraço carinhoso, um abraço especial, repleto aí de um imenso desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua caminhada, e em especial que o dia de hoje seja muito feliz, muito agradável e inesquecível. A todos, o convite é que dediquemos alguns instantes à reflexão em torno da palavra de Deus. Vamos juntos ver aquilo que Deus tem a nos falar. Eu quero continuar dentro da nossa proposta de ontem, refletindo sobre alguns versículos extraídos do Sermão do Monte, sermão proferido por Jesus Cristo. Vamos juntos, então, dedicar esses instantes à meditação em torno das Escrituras, em torno da palavra de Deus. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto, como mencionei, faz parte do Sermão do Monte, do sermão proferido por Jesus Cristo e apresentado pelo evangelista Mateus a partir do capítulo 5 do seu evangelho. Tem sido, inclusive, este um objeto de nosso estudo nos cultos de quarta-feira à noite em nossa igreja. Tem sido muito interessante poder aprender um pouco mais do Sermão do Monte. Nesse texto, Jesus usa uma imagem muito fácil de ser entendida, muito fácil de ser assimilada. Jesus fala da distinção entre uma porta estreita e uma porta larga, ou um caminho estreito e um caminho largo, um caminho espaçoso. Usa então essa imagem de maneira paralela ao falar de porta e caminho. Ele fala de duas ideias muito semelhantes, ideias idênticas, apenas constrói as sentenças de maneira paralela, lançando mão dessas duas figuras. Jesus fala então de escolhas, de decisões, e passamos toda a nossa vida a tomar decisões, a fazer escolhas, passamos todo o tempo entre uma alternativa e outra. Gosto sempre de lembrar que algumas vezes é fácil tomar decisões porque estamos diante de uma alternativa muito boa e uma alternativa muito ruim, não há muito o que pensar. Outras vezes já é mais complicado, porque nós temos duas alternativas boas para serem pesadas, consideradas, ou, lamentavelmente, as circunstâncias nas quais estamos entre duas alternativas ruins. Ambas trarão algum resultado negativo, ambas terão um preço a ser pago e nós somos obrigados a fazer as opções. De verdade, todas as decisões que fazemos na vida, de um modo geral, apresentam elementos de vantagens e desvantagens. Precisamos medir, ponderar, mensurar, avaliar possíveis ou prováveis consequências de cada caminho escolhido para então tomar as nossas decisões. E é bom que pensemos, e aqui abro um parênteses para falar sobre isso, no fato de que todas as decisões, mormente aquelas cujas consequências têm um desdobramento mais abrangente, mais amplo e mais longo, devem ser objeto de nossa análise. E antes de tomar uma decisão, é sempre bom ponderar possíveis consequências, resultados, efeitos de cada uma das alternativas encontradas. Às vezes são duas, às vezes são mais de duas alternativas, mas a verdade é que devemos sempre considerar as opções e mensurar, dentro da nossa possibilidade de previsão, os resultados que podem ocorrer a partir dessa ou daquela escolha. Isso é verdade em relação à grande decisão que temos a tomar em nossa vida. Jesus fala então sobre ela, especificamente. Jesus aqui se refere àquela grande decisão que temos a tomar em relação ao nosso futuro, quanto ao nosso relacionamento com Deus, e aí, naturalmente, em relação à eternidade. Jesus fala de caminho estreito, caminho apertado e de um caminho espaçoso, de um caminho largo. Fala inclusive do fato de que a maioria das pessoas opta pelo caminho espaçoso, pelo caminho largo. Dá para perceber que é o caminho mais fácil de ser seguido, sem nenhuma demanda, sem nenhuma exigência. Mas diz que esse caminho largo, esse caminho espaçoso, ele conduz à perdição, embora muitos o escolham.
Existe, porém, uma porta estreita, um caminho apertado. E este, embora escolhido por poucos, é o caminho que conduz à vida, que conduz à salvação. A que se referia Jesus Cristo? É natural que ele se referisse exatamente à grande mensagem de sua vida, à mensagem do Evangelho, à mensagem da salvação. Ao longo de nossa vida, nós somos e sempre seremos tentados a optar por nós mesmos, pela nossa própria vontade, por nossas escolhas egoístas. Seguir o largo caminho de satisfação dos nossos desejos, de satisfação dos nossos prazeres, de realização de tudo quanto desejamos realizar. Mas Jesus veio trazer ao homem uma outra proposta, uma proposta segundo a qual nós podemos seguir a Jesus, a partir da qual nós podemos ter uma experiência pessoal com Ele. Esta requererá de nós uma decisão. Esta requererá de nós, inclusive, a renúncia a algumas outras coisas típicas e características do caminho largo, algumas vezes trilhado por nós. Mas esta decisão, a decisão por Cristo, pelo caminho que Ele apresenta, essa decisão conduz à vida. Esta decisão conduz à vida eterna. Perceba então como se encaixam algumas outras declarações de Cristo, como quando Ele diz, eu sou o caminho, e diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou quando nós aprendemos lá no capítulo 3 do mesmo Evangelho segundo João e também no capítulo 5, a ideia repetidamente apresentada de que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Existe um caminho, e este caminho é Cristo. Este caminho é único, porque nenhum outro caminho é capaz de conduzir à vida eterna. Este caminho é estreito, porque muitas vezes implicará na renúncia às opções aceitas pela grande maioria. Algumas vezes implicará em deixar de trilhar o caminho que a grande maioria trilha e ter a coragem e a ousadia para abraçar um caminho um tanto exclusivo. No entanto, este caminho é o único caminho capaz de proporcionar salvação e vida eterna. Quero terminar simplesmente repetindo as palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra é clara aos nossos corações. Mas ajuda-nos, Senhor, a entender que as escolhas de nossa vida devem ser direcionadas pela Tua sabedoria. Isso vale para todas as decisões do nosso dia a dia, mas isso vale especialmente para a decisão em relação à vida eterna. Nós agradecemos o caminho que é Jesus Cristo e que nos proporciona a certeza da salvação. E eu te peço, Pai, que cada amigo que nos assiste neste instante perceba esta verdade e escolha o caminho que é Jesus. É em seu nome que nós oramos. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.